Boa noite, família! Dessa vez eu vim trazer uma teoria muito louca sobre One Piece. Literalmente, eu tava dando uma olhadinha no fandom, fiz minhas anotações, que é meu roteirinho, que tem tanta, sabe, tanta teoria, tanto, One Piece isso, One Piece aquilo, One Piece isso, One Piece aquilo, aqui, pum, muita coisa. Então eu vou trazer umas aqui, que são minhas teorias, teorias do fandom, teorias que eu gostei, teorias que eu não gosto tanto, mas vou trazer porque eu achei interessante, tudo num compiladozão aqui agora. Então, só roda a vinheta. Mas questão, literalmente, vamos começar com o que, cara? Reino Antigo. Daí o pessoal tá falando, como assim Reino Antigo? Ele já foi citado várias vezes no One Piece, desde o episódio ali, vamos dizer, 300 não, na verdade, meio anos, até 200, que é a época do Enel. Cara, tem o Reino Antigo com os povo que tem as asas, o povo que não tem as asas, esqueci o nome específico daquele povo, mas eles se dividiram. O Enel falando que é um deus, a própria lua que ele conseguiu lá, os mecha, entre aspas, que tem, o ouro, o tino de ouro, a cidade de ouro, tudo isso são resquícios, querendo ou não, do reino antigo, de uma civilização tão gloriosa que, em termos de avanços tecnológicos, é a mesma coisa que comparar filme de ficção científica atualmente, saca? Algo muito louco, muito louco. É algo muito surreal em comparação. E isso é bem interessante. Outros fatos que a gente foi mostrados restos do reino antigo, vamos dizer assim, os poliglifos, essas indestrutíveis pedras que têm nossos, vamos dizer assim, arrependimentos, ou mágoas, ou esperanças que o Joy Boy deixou lá, esperando que alguém atingisse objetivos que ele não atingiu, como no episódio, se eu não me engano, lá pelo 800 a 700. Não, perdão, não é 800. É mais lá pelo 600 a 700. Quando ele tá na ilha dos Homem-Peixes, eles falam, quando ele leu o texto do Joy Boy, a Robin no caso, fala, me desculpe, sereia, sereia, eu não sei se ele precisa sereia ou ele fala Neptuno, mas ele fala, me desculpe, eu não conseguirei cumprir minha promessa, eu não conseguirei trazer os Homem-Peixes ou Tritões para a superfície. Então, querendo ou não, a gente percebe fatos que o Joy Boy era um ser muito poderoso, querendo ou não, além do fato de ser o Nika, o deus do sol, ele era muito poderoso, de algumas formas não especificadas ainda, nem no anime, nem na obra do mangá, nem pelo nosso próprio autor, mas sim, podemos ver que ele foi um ser muito poderoso, teve várias teorias, teve vários arrependimentos na sua vida, mesmo ele sendo poderoso o suficiente para ser considerado um deus, pelo que é citado, pegado de traços entre a obra, ele ainda tinha tudo uma característica humana, que ele sofria, ele amava, ele tinha bondade, ele tinha maldade de vez em quando, ele era imperfeito. E essa imperfeição fazia ele ser tão próximo, cativar um público muito grande, que foi mostrado ao longo dos traços pequenininhos que a gente pega na obra. Tanto como nos capítulos mais atuais, tanto do anime quanto do mangá, quando o Roger chega na Leftel, ele dá risada, ele chora, porque Laftel não tem não tem Saturno, não tem Júpiter, não tem Netuno, não tem Hades. Ele não tem nenhuma arma antiga. O que ele tem? Lá ele tem, entre aspas, né? Teoricamente, o fandom fala, ele tem a herança do Joy Boy, os arrependimentos, a resposta para tudo, a resposta do porquê que ele fez isso, porquê que ele não fez aquilo, porquê que aconteceu isso, porquê que não aconteceu aquilo. É algo muito incrível. E sim, a gente já viu mais 70% atualmente de One Piece. Nosso autor já confirmou isso, 70% da obra já foi finalizada. Os resquícios que estão sobrando são algo muito, muito importante, porque estão ligando com tudo que já se passou. Nosso autor, nesse ponto, foi genial. Ele não fez algo, vou desconstruir o personagem pouco a pouco. Não. Ele deixou traços, migalhas de pão, para a gente ir seguindo. Como o próprio fato do Marshall D. Teach, Barba Negra, com a linhagem especial dele, usuário de duas Akuma no Mi, membros da científica tripulação do Rocks, seguindo ele porque consideraram a linhagem dele especial. Cara, é algo muito centralizado nisso. O que essa linhagem é? O que ele tem nisso? O próprio sonho dele que ele grita e bate. Os sonhos dos humanos... Sonhos humanos não. Sonhos dos homens não terão fim. Não importa se o sonho é bom para um público geral, não importa se o sonho é bom, nada negativo, não importa se tu quer fazer, né, levar de base uma população imensa, ele protege isso, que o sonho dos homens não tem fim. E todos os homens que perseguirem, no caso que ele quer dizer homens, com o caso povo, seres humanos que perseguirem seus sonhos, irão pelo mar
irão para suas ilhas, irão se aventurar, irão atrás dos seus objetivos. Porque um homem sem sonhos não é um homem. É simplesmente um morto-vivo que ainda não sabe que morreu. É uma pessoa que foi de base e que não percebeu que foi de base ainda. Outro fato muito legal, o fator linhagem. Isso é um fator meio que foi descoberto pelo Vegapunk, ao mesmo tempo foi muito explorado, muito pouco explorado no inicial, mas muito bem explorado agora atualmente nas partes mais, vamos dizer, entre aspas, finais do mangá, com o próprio pai do Sanji explorando isso com clones, aperfeiçoação genética, fortalecimento corporal nos genes dos seus próprios filhos. Então, sim, é algo muito forte, muito OP. E o próprio Vegapunk está explorando isso para criar, pacifistas melhores, eles chamam de Seraphins. Segundo, ver se ele consegue reproduzir ou replicar ou criar a Akuma no Mi do tipo Zoan ou tipo Paramécia. No caso, as próprias Zoan e Paramécia são criadas por causa que tem um tipo de uma bactéria, um vírus no mar, na água do mar, que é o Protozoan paramécia. É um Protozoan paramécio, é algo bem louco, mas sim, esse item, esse ser vivo, essa bactéria, esse parasita, não sei especificar o que ele é, a classificação biológica dele, mas ele literalmente proporcionou essa potencial evolutivo. Claro, não é confirmado que foi por conta dele que surgiu os Reis dos Mares, seres vivos com quilômetros de largura, de comprimento, monstruosos, devoradores de ilhas. E trazendo agora o ponto, né, muito importante, ilhas no One Piece é o tamanho de um país, o tamanho de um Brasil, dos Estados Unidos, um Canadá, não são ilhas pequenas como um Japão, uma Havaí, sabe, são ilhas gigantescas. Pode-se dizer que é um continente cada uma, ou um grande continente foi destruído até formar várias ilhas. Um fato importante, porque tem uma teoria do próprio fandom que, base nisso, nesse fator linhagem que eu tô falando, é algo muito importante também que ele carrega as experiências dos seres. Então, se tu for injetado ou tem um fator linhagem, entre aspas, tu poderia passar isso para futuras gerações ou para outros usuários com o mesmo fator linhagem. Mas trazendo agora para fandom não, passa a teoria que o continente do One Piece era um só e foi estilhaçado. Tem uma teoria muito forte que quando o Joy Boy veio do reino antigo, querendo trazer liberdade, felicidade para todos, os governantes atuais daquela época, essa geração ali de 800, 900, 1000 anos atrás, se sentiram ameaçados. Porque é a mesma coisa que tu vê um índio com um espelho e chega lá o português, chega lá um estrangeiro com uma potência muito maior militarmente falando. Então, querendo ou não, os governantes dessa época se sentiram muito ameaçados. Então, tem muita teoria que eles formaram uma coalizão dos 800 governos e dos reis que tornaram o governo mundial e os Terubitou. E dentro desse líder, que seria, no caso, o Insama, teve a teoria que o Insama com Joy Boy tiveram um conflito. E com base nesse conflito ser tão monstruoso em termos de potência, um continente foi se estilhaçado. A própria campo magnético das regiões caóticas. Por isso que em certos momentos do One Piece tu tem um ponteiro que aponta para cá, outro para lá, outro para cá, e tu não sabe se a posição é certa. Outras situações tu tá indo no mar, que aqui é quente, outra aqui daí ficou frio, aqui virou quente de novo, e aqui frio e quente ao mesmo tempo. Ou tu entra num mar que não tem vento. Então tem toda essa teoria que a luta foi tão monstruosamente os efeitos colaterais que o próprio ambiente foi estilhaçado no continente, ilhas foram modificadas completamente artificialmente, o próprio campo magnético das regiões foram destroçadas, manipuladas, remanipuladas, não sei especificar como ou porquê, mas sim tem essa teoria. Outro fato muito legal, o próprio Vegapunk, que em grande parte das vezes ele pareceu desconhecido, foi citado agora finalmente nos mangás, foi mostrado, foi desconstruído certa parte, no anime também chegou nesse ponto. E um fato muito legal é que ele não se considera um cientista genial. Ele mais se considera um arqueólogo, algo do gênero, do que um cientista, por assim dizer. Porque ele fala que todo avanço científico que ele trouxe não foi ele que descobriu nem criou, mas sim que ele recriou, fez engenharia reversa, ou pegou de inspiração, copiou, tanto faz a palavra que tu queira usar, do reino antigo. Então, literalmente, os avanços tecnológicos como mechas,
robôs gigantes que ele conseguiu trazer para a ilha dele, para o mundo em si do One Piece, é porque ele se baseou nos 800 anos atrás, os 900 anos atrás, o reino antigo. Ele recriou a tecnologia que já tinha, então ele não se considera um gênio. Ele considera gênio o pessoal que criou isso. Ele se considera um mero pupilo, um mero Zé Ninguém, um mero mendigo perante eles. Outro fato muito interessante, que se a gente for pegar essa teoria aqui, a luta do Joy Boy contra o Win-sama estraçalhou o continente, que era o antigo mundo One Piece. O atual mundo One Piece nada mais é que um mundo apocalíptico. Pós-apocalíptico, na verdade, porque passou quase 800 anos, passou até mais de 800 anos. Então é um mundo pós-apocalíptico. Tem resquícios do antigo mundo que foi, do antigo continente. Tem resquícios do antigo reino, resquícios do arrependimento do Joy Boy, aparentemente por causar todo esse caos, essa destruição. E o Insama, aparentemente, que não sei se ficou muito ferido ou acabou cortando suas emoções, algum fato que ele não quer mais meter a mão, sujar suas mãos, entre aspas, por isso que ele tem um Gorosei, que atua por ele, grande parte das vezes, ou quase todas as vezes. Outro fato muito interessante, se a gente for pegar a teoria que o mundo One Piece é um mundo pós-apocalíptico, a gente entende porque tem, por exemplo, assim, certas pessoas com uma escopeta a pólvora e outros com raio laser. Tem navios de madeira, outros navios de aço. Tem submarinos e tem pessoal que usa roupas de, vamos dizer assim, de tecido muito ruim, não consegue nem costurar direito. Pessoal que, vamos dizer assim, certas ilhas que tem fábricas a vapor, a construções todas, que a gente fala que século XXI total, século 22 até 23, 50 na nossa frente, ou são muito atrasados em comparação com nós numa época primitiva, vamos dizer assim, sabe? Então isso cairia muito por uma luva se o mundo One Piece é um mundo pós-apocalíptico. Aí eu vou deixar a pergunta pra vocês. Claro, se querem me responder, me hatear, deixa nos comentários, bota aí que eu vou adorar ver. Outro fato interessante que é uma teoria pessoal minha. Os Di, será que eles são um descendente do reino antigo? Será que eles são um descendente de Joy Boy? Será que eles são descendente do grupo do Joy Boy? O que eles são o Di? Por que será que o Gorosei, governo mundial, e o Insama desgosta tanto dos Di, o sobrenome Di? O que essa linhagem carrega? O que essa vontade que eles carregam? O que esse sonho que eles carregam? Porque, especificamente, memória a gente não tem. Tanto os próprios seres, como a tribo do Kuma, que é os, acho que é baroneiro, bitoneiro, é uma tribo especial que literal, acho que é baroqueira na verdade. É uma tribo especial que eu vou até trazer em um outro vídeo especificamente sobre isso, que não tem a memória sobre o que foi no Reino Antigo, mesmo sendo seres entre aspas do Reino Antigo. Eles têm sim uma lenda que eles passaram de mais de 800 anos, que é o Nika vai voltar. Joy Boy vai voltar a trazer a paz pra cá. Cada bate do coração dele que é como um tambor da liberdade, vai trazer liberdade, acabar com certas situações de impedimento de liberdade alheia, vamos dizer assim, porque se vocês viram One Piece, entender que tem escravidão, tem ir de base por não você tocar, então eles sonham que Joy Boy irá trazer liberdade, paz, porque entre aspas, na época que Joy Boy estava aqui no, vamos dizer, o reino mortal, ele trouxe uma paz pequena, temporária, mas perante aquele reino que estava nessa situação, é pacífico. Eu não vou dizer que estava na nossa situação atual de sociedade, mas sim, era pacífico para a época deles. Não tinha mais escravidão naquela situação do Joy Boy. Tinha liberdade, tinha comida suficiente, tinha cama suficiente, tinha calor para dormir, não passava frio. Isso é tudo muito louco. Daí, se a gente for combinar tudo isso que eu já citei, junto com o fato da minha teoria dos descendentes, ser descendente do reino antigo, junto com o Joy Boy, o Insamachi, era uma luta que estraçalhou o continente, virou um mundo pós-apocalíptico, e por isso que o Vegapunk consegue trazer teorias, tecnologia do reino antigo, porque eles foram destruídos de alguma forma, pode ser um conflito interno, pode ser que eles foram destruídos pelo governo mundial, pode ser que eles tiveram um conflito interno e o governo mundial destruiu eles. Tem muitos poréns em si que é muito legal de pensar. Mas se a gente for ver todos juntos numa visão macro de longe, eles se combinam de forma perfeita. Então, por hoje, é só essa teoria muito louca que eu vou trazer a vocês, que eu trouxe a vocês, que o One Piece é um mundo pós-apocalíptico, que era um continente que foi despedaçado por causa de uma luta. Então, se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, que amanhã tem mais.
Por enquanto é só, mas tamo junto, é só o começo, gente.